O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e também o seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero compartilhar com vocês uma reflexão que traz o Missal Dominical, que é um livro onde consta todas as liturgias da nossa igreja durante todos os domingos e festas celebrativas. Todas as leituras, inclusive o Salmo de hoje, nos leva a pensar, e mais do que isso, a assumir uma responsabilidade como uma comunidade sacerdotal. Talvez vocês perguntem-se: como assim uma comunidade sacerdotal? Não é apenas o Senhor que está presidindo a missa, que é o sacerdote? A partir do Concílio Vaticano II, que foi aquela grande convocatória que fez o então Papa João XXIII, convocando toda a igreja a um período de profunda reflexão em vista de uma renovação de que toda a igreja, comunidade dos batizados e discípulos do Senhor, são
responsáveis pela missão, pela missionariedade. Numa palavra, pela instauração do reino de Deus, que é a vontade do Pai, que para isso enviou ao mundo o seu Filho Jesus. Esta consciência de povo de Deus, nós temos o germe dela na primeira leitura de hoje, no livro do Êxodo. A comunidade liderada por Moisés, que saiu da casa da escravidão, está na travessia do deserto, e aí agora, diante do Sinai, Deus manifesta na pessoa de Moisés, mas para todo o povo, a sua escolha. E estabelece uma aliança, que é a aliança do Antigo Testamento, que foi simbolizada principalmente quando Moisés recebe as tábuas da lei e comunica. E Deus então diz: se obedecerdes a minha lei, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Israel, o antigo povo da primeira aliança, responde a Deus: nós obedeceremos os seus ensinamentos. Foi por isso que nós rezamos no nosso salmo a antífona: nós somos o povo rebanho, o povo ovelhas do Senhor. Ele é o nosso pastor. O pastoreio do Pai se encarnou no mundo, na pessoa do Filho. E o Filho inaugura uma nova realidade: o novo povo sacerdotal, simbolizado no Evangelho de hoje, na citação dos nomes dos 12 apóstolos. Eles, 12, recorda também as 12 tribos de Israel, que ao entrar na terra prometida, forma o povo da primeira aliança. É óbvio que não se trata apenas, na pessoa de Jesus Cristo, na escolha dos apóstolos e do envio, de uma renovação. Trata-se do estabelecimento de um novo tempo. E para um novo tempo, uma nova aliança. Uma nova aliança que não está mais assentada num código de leis, mas esta aliança está assentada na pessoa mesma de Jesus, que recebeu do Pai esta missão da construção do reino de Deus no meio da comunidade humana. Esta mesma missão que Jesus recebeu do Pai, Jesus transfere para a comunidade apostólica e, por meio dela, a todos os que viriam futuramente a serem discípulos dele. E a reflexão que trago, feita esta introdução, é sobre o papel que todos nós temos no mundo como enviados em missão. Este povo da nova aliança tem por centro a pessoa de Jesus Cristo. Este povo tem uma nova condição.
A condição é a dignidade e a liberdade de filhos e filhas de Deus. Trazem no seu coração a graça da luz divina, que é a presença do Espírito Santo. Este povo da nova aliança tem por preceito amar a si mesmos uns aos outros com a mesma força e qualidade do amor que Cristo manifestou a toda a criatura humana. Ele nos amou dando a si mesmo, entregando a sua própria vida. E assim, os seus discípulos e discípulas de todos os tempos, e por isso toca também a nós, que vivemos neste tempo, sermos as testemunhas pela palavra e pelas obras deste mesmo amor que Cristo tem pela igreja, o povo da nova aliança. Qual é a finalidade deste povo, igreja, assembleia, reunida no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Dilatar, fazer acontecer, tornar-se realidade, tornar-se coisa concreta em toda a terra o reinado de Deus. É para toda a humanidade. Esta comunidade cristã, o germe, a semente da unidade, da esperança, da salvação. Nós somos por vocação, porque batizados e unidos ao corpo místico de Cristo, que é a comunidade eclesial, nós temos por tarefa, por missão, sermos os instrumentos visíveis da unidade, do amor e da salvação para a qual Deus enviou-nos o seu Filho muito amado. Somos, por isso, um povo sacerdotal. É verdade que temos na comunidade igreja o ministério presbiteral, o ministério sacerdotal, o sacramento da ordem, dividido em 3 graus: o grau do diaconato, o grau do presbiterato, que é o que eu tenho, e o grau do episcopado, aqueles que são eleitos pelo Espírito para serem os sucessores dos apóstolos. Este povo sacerdotal, a igreja, não é uma entidade separada do mundo, fechada em si mesma, mas igreja e mundo, como sociedade humana, se entrecruzam. A igreja está no mundo, caminhamos no mundo, na sociedade, com nossas belezas e com nossas feiuras, com nossas virtudes e com nossos defeitos. Somos convidados, convocados e enviados para fermentar o mundo com o Evangelho, para que o Evangelho não se torne apenas um livro escrito,
Mas para que o Evangelho seja uma realidade concreta, o reino de Deus cresce de forma silenciosa, tal como silencioso é o fermento que leveda a massa. Tal como é silenciosa a semente quando é colocada na terra e ali brota gerando uma nova vida. Esta é a nossa tarefa. Esta é a nossa missão. É para que nós não nos esqueçamos, como igreja, de que não estamos fora do mundo. Jesus não chamou uma comunidade de apóstolos e discípulas para ficarem fechadinhos entre si, gozando dos benefícios da graça divina. Ao contrário, como ele foi enviado ao mundo, ele envia também a comunidade apostólica, os discípulos, para o meio das realidades, que conforme ouvimos no Evangelho, Jesus olha a realidade e que realidade vê? Uma comunidade cansada, abatida, desorientada, como um bando de ovelhas que não tem nenhum pastor que a guie. E ao ver esta realidade, Jesus se compadece. A palavra compadecer-se brota da palavra compaixão. Compaixão não é pena, dó. Nossa, estou com dó de você, estou com pena de você. A dó e a pena costuma ser um sentimento muito epidérmico, periférico na nossa condição humana. A compaixão, ela brota de dentro, é um evangelho que mexe com as entranhas. E se mexe com as entranhas, mexe com a totalidade do ser humano. E como tal, Jesus percebe que o grupo que ele tem é pouco, por isso ele orienta este seu grupo, formado por ele, por Jesus, a que continuem pedindo que o Pai envie ajuda do céu, para que os evangelizadores, os missionários, não fiquem apenas a encargo e responsabilidade de alguns. É por isso que somos um povo sacerdotal. O anúncio e o testemunho do Evangelho não é missão de um ou outro, mas missão de todo o corpo eclesial. Então Jesus orienta os seus discípulos, a sua igreja, e hoje orienta a nós, porque estamos lendo a palavra de Jesus no Evangelho para chegar aos nossos ouvidos. Peçam que o Pai envie evangelizadores e missionários, porque a força de vocês é pouca, vocês são poucos. E então Jesus envia a comunidade dos 12 para dar continuidade à missão. Não são os discípulos que inventam uma missão para eles mesmos. A missão dos discípulos é a mesma que Jesus recebeu do Pai e veio ao mundo. Mas Jesus transmite a mesma missão dele para a comunidade e igreja. Qual é então, nos tempos atuais, a nossa tarefa como igreja? Construir uma sociedade, uma comunidade humana, que não fique fechada em si mesma, mas que se abra
o Evangelho nos envia hoje, a cada um de nós. Mas como vamos realizar, Senhor? As nossas forças são pequenas e poucas. Eu estarei convosco todos os dias. Senhor, mas como é que nós vamos perceber que a Tua graça, a graça do Pai, nos anima e nos fortalece? Derramarei o Espírito Santo sobre vocês, com a plenitude dos dons simbolizada no número 7, que é tudo o que vocês precisam. De maneira que a missão nossa é humanizar esta sociedade, que conforme, se vocês ouviram durante esta semana, na visita do Papa Leão na nação espanhola, em todas as oportunidades, eu acompanhei cada momento, cada palavra do Papa Leão na Espanha, e em todas as ocasiões, ele sinalizou para aquela nação, como Cristo sinaliza para nós, no Evangelho de hoje, que a missão da igreja é humanizar, fazer com que a dignidade humana, que está sendo corrompida, aviltada, menosprezada, poderíamos dizer, ao olhar mesmo para a sociedade humana, se nós a olharmos com o olhar que Cristo teve para o povo da sua época, teremos que constatar, é uma comunidade que está cansada, uma humanidade cansada, abatida, desorientada, não sabe mais distinguir e discernir de onde vem a voz do seu pastor. Tantas são as vozes que se auto-intitulam como vozes que sabem para onde conduzir a humanidade. No nosso tempo, onde a vida no planeta e a vida humana, e em todas as formas de vida, está sendo tão agredida, construir o reino de Deus é voltar, ser humanista, colocando a vida em todas as formas em primeiro lugar. Não haverá reino de Deus onde a vida seja pisoteada, menosprezada, onde a vida não seja algo que nós nos preocupemos por causa da compaixão de Cristo que deve habitar em nós. Tomara que ao ouvir estas palavras da Sagrada Escritura, neste 11º domingo do tempo comum, ela não chegue aos nossos ouvidos e passe como uma mensaginha de WhatsApp, rapidíssimo, mas que ela permaneça e gere em nós uma disposição de discipulado, de igreja missionária, de igreja que olha para o mundo e vê nele, com os desafios, a missão da construção do reino de Deus. Oxalá que assim seja. Amém.